Olá, meus amigos. Essa é a segunda parte da aula da unidade A Dualidade. Esse entendimento de que a medicação homeopática atua de uma forma mais ampla, ou pelo menos ela busca essa resposta mais global, leva a uma diferença quanto ao resultado. O fato desse estudo da substância proporcionar informações dos indicadores terapêuticos, dos efeitos da substância em vários setores, inclusive na parte emocional, faz com que a resposta seja ampla, enquanto que o uso da substância baseado em efeitos mais repetitivos, regulares, constantes, proporcionam uma resposta mais localizada para aquela finalidade que se espera. Daí tem uma consequência muito importante na prática. O medicamento homeopático proporciona, quando bem adequado à pessoa, uma resposta que primeiramente ela se manifesta no estado geral. É aquilo que nós chamamos de sensação subjetiva de bem-estar. E a melhora é na disposição, no ânimo, diminuem os desconfortos, aquelas queixas gerais tendem a apresentar uma melhora mais rápida. Enquanto que os sintomas específicos da doença costumam responder com um pouquinho mais de tempo. Essa cronologia foi percebida por Jung, um dos discípulos de Hahnemann. A partir daí tem mais desdobramentos. Vamos para o campo da pesquisa. Não é recomendável que o homeopata aceite participar de protocolos que priorizam a doença e que estão centrados nessa evolução completamente restrita à doença, porque o nosso espectro é mais largo, é a pessoa. Essas pesquisas, elas só podem nos interessar quando nós conseguimos incluir pelo menos alguns outros aspectos, a começar dessa resposta global. Qual foi a melhora no estado geral do paciente? Ele está se tratando de uma queixa definida na clínica como gastrite, como artrose, como enxaqueca, como qualquer outra coisa. De repente a pessoa fala, mas eu melhorei muito o sono. Aí eu tive uma melhora do funcionamento intestinal que há muitos anos me incomodava bastante. Essas queixas que não fazem parte da doença e muitas vezes tem uma resposta com a medicação homeopática. Então, só podemos aceitar se houver uma ampliação na valorização de sintomas da pessoa como um todo e que não fazem parte especificamente da doença. Também muito importante para a pesquisa que haja um acompanhamento longitudinal. Quanto tempo depois essa pessoa apresentou alguma alteração clínica? Como é que ficou o seu estado de saúde posteriormente? Uma recaída, o aparecimento de uma outra doença qualquer. Demorou quanto tempo? Essa doença foi mais leve ou mais grave do que a anterior? Nós temos que puxar para a nossa investigação uma valorização dessa melhora mais estável, mais duradoura, que a pessoa pode apresentar e não em fazer como se faz normalmente na pesquisa convencional. Melhorou de uma doença, ela tinha uma dermatite atópica e depois dessa melhora, que se tratava com um dermatologista, apareceu um desconforto respiratório, uma asma, uma bronquite crônica, e aí vai para o pneumologista. Mas da dermatite a pessoa está curada. Não, é preciso olhar a trajetória posterior, como é que a pessoa ficou. Esse é um outro ponto que nós precisamos exigir para as nossas pesquisas. A homeopatia trata tal doença? Qual a diferença do tratamento homeopático nessa patologia em comparação com a medicina convencional? Isso não é possível que a gente fique participando desse tipo de investigação. Seria como jogar no campo do adversário todas as vezes, e isso fatalmente vai nos trazer uma série de prejuízos. Se a gente olha a pessoa como um todo e olha a trajetória dela, nós podemos dizer o estado de saúde dessa pessoa, em seguida a um acompanhamento homeopático em que houve uma melhora substancial das queixas relacionadas à doença, foi muito gratificante, porque ficou muito mais tempo saudável, as alterações que apareceram posteriormente foram mais leves, por aí. Uma outra coisa que é importante
Muitos pacientes procuram um homeopata e já estão usando medicação química para alguma queixa qualquer. O homeopata deve considerar que o efeito global permite que ele diferencie o que é efeito da medicação química e efeito do medicamento homeopático. Não há por que temer essa mistura. Quando é um quadro agudo, por exemplo, que eu vi há pouco tempo, um quadro assim meio de... tinha um pouco de pânico, um pouco de sintoma histérico num processo agudo, é interessante que coloque para o paciente que o início quase que simultâneo das terapêuticas vai dificultar a avaliação, mas não deveríamos colocar que o paciente tenha que fazer uma escolha e essa escolha significa um ou outro. Eu acho que seria interessante, se for possível, esperar uns 3 ou 4 dias, que você já tem uma noção de qual está sendo a resposta para o quadro agudo com a medicação química, que já havia sido iniciada nesse caso que eu me refiro, e a partir daí associar a medicação homeopática, porque você tem uma chance maior de ter a discriminação, fazer a análise do que foi resultado químico e do que foi resultado do medicamento holístico, do medicamento global sistêmico da homeopatia. Podemos ter esses critérios de avaliação e não pressionar o paciente para que ele escolha uma ou outra, porque nós saberemos distinguir o que é efeito da homeopatia e o que se pode atribuir. E nós podemos fazer isso porque tem uma outra coisa muito importante a partir dessa análise, é que o medicamento químico costuma proporcionar uma resposta regular. Por isso que é muito passível de análise estatística, porque é uma resposta mais ou menos uniforme, em muitos casos, em relação à doença. Em contrapartida, o resultado homeopático ele é mais irregular. Ele tem casos em que a resposta é ruim, casos em que a resposta é razoável, semelhante à medicação química na doença, e tem casos em que a resposta é espetacular, desconcertante. Essas respostas que nos atendem tanto, que nos agradam tanto, são as respostas que nós buscamos em todos os pacientes, mas que infelizmente não é possível. Não é só porque o medicamento homeopático não está bem adequado. Tem a parte do paciente que não tem sido contemplada pela literatura e que nós vamos esmiuçar aqui no curso mais adiante, quando estivermos tratando da terapêutica propriamente. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.